Pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Mudando o Jogo. Vamos falar de um assunto bem bacana que todo mundo, enfim, sempre fica interessado, que é sobre M&A, mas de uma visão um pouco mais geral para a gente entender, antes e depois de aprofundar, né? Trouxe um especialista para falar do assunto aqui do CMJ. Inclusive, vou pedir para ele se apresentar, né? Estou aqui com o Luciano. Lu, prazer estar contigo, que bom que deu certo você estar aqui com a gente. Se puder se apresentar para a galera, para quem ainda não te conhece, fica à vontade. Legal, Rô. Muito obrigado. Bom, Rô, eu sou empresário serial. Fazem 32 anos que eu sou empresário. Eu tenho um amigo que fala comigo sempre que, e eu não sei se é brincadeira ou se é de verdade, que ele gosta de mim porque eu sempre acho uma forma nova de perder dinheiro. Geralmente os brincadeiros têm aquele fundinho, né? Não pode te negar. Então, mas enfim, eu sou empresário serial, hoje eu tenho sou sócio do Conselho Mudando o Jogo. Fora isso, eu tenho ainda algumas das empresas que me acompanharam há muito tempo. A empresa que eu tenho ainda hoje, que continua, uma empresa de prestação de serviço, foi fundada em 1994. Caramba! E está comigo até hoje. Uma parte eu vendi, uma parte eu encerrei. Mas ainda continua um pedacinho comigo até hoje. Fora isso, eu trabalhei com transporte, com logística, incorporação, construção. Só coisa tranquila. Só coisa simplesinha. É igual a gente estava falando com o Lu no episódio desse, aí ele comentou, né? Tem uma empresa de tecnologia e depois fui trabalhar com alimento. Eu falei, pô, tudo a ver, né? Tudo a ver. Tranquilo. Bom, Lu, é o seguinte, a gente... É muito comum o pessoal escutar a gente falando sobre uma crença muito forte que a gente tem no CMJ, que é a gente sempre prepara a empresa para ela ser vendida, mesmo que a venda não seja um objetivo, pelo menos naquele momento do empresário. E é comum, né? Tá, o que significa isso? A gente tem que falar de empresa, de M&A e tudo mais. Queria que você explicasse um pouquinho da onde vem essa crença e o que é ter uma empresa pronta para ser vendida, né? Dentro do nosso conceito desse sentido aí. Oh, essa é uma crença nossa. Eu tenho a impressão que é talvez a mais importante. Todas as crenças são importantes, mas essa é muito importante mesmo, porque ela direciona muito do nosso trabalho. Então, o que acontece? Se você tem uma empresa que ela está, como a gente diz, pronto para ser vendida, ela, muito provavelmente, ela está no melhor estado dela. Né? E se ela está no melhor estado dela, a ponto de quererem comprá-la, então, muito provavelmente, ela é a melhor empresa para você. Existem existem exceções, tá? Mas no geral, se a empresa está no melhor estado para ser vendida, ela está melhor para você. Ou ela te dá mais dividendo, ou ela te traz uma empresa mais longeva, enfim. Puta, beleza. E aí, assim, depois que ele explica, parece meio óbvio, né? Porque, putz, se alguém está disposto a pagar por uma empresa, no mínimo ela tem o potencial de ser algo que vale a pena você investir para poder colher depois ali os frutos. Mas quando você pensa em preparar ela para ser vendida, quais são... como que a gente faz isso? Claro, cada empresa tem um estágio, cada empresário está no momento, mas assim, qual que é uma receita base assim, de todo o negócio para ele conseguir beleza, se eu tiver isso aqui, eu consigo ter uma visão de que a gente está no caminho de estar pronto para ser vendido? Boa. Sabe que isso é uma coisa que eu gosto muito no Conselho, eu ajudei a desenvolver a metodologia e eu gosto mais no Conselho de nós olharmos de forma muito prática para as coisas. Sabe aquela história de que minha avó precisa entender o que eu estou fazendo? Perfeito. Hoje em dia não é sempre que dá para fazer isso, mas o fato é que o que nós fazemos é de uma forma muito clara e simples. Basicamente a gente entende e arruma onde a empresa está hoje e entende, planeja onde quer estar amanhã. Em linhas gerais é isso. Então vamos entender. O que é onde está hoje? Onde está hoje nós temos que ter clareza dos nossos números. Okay. Tá? Então, minimamente, a gente começa por aí. Nós vamos entender onde que está o caixa, se eu tenho, se não tenho resultado. Bom, mas o que é o caixa? Tem que ter um fluxo de caixa que funcione bem. Depois tem que ter um DRE que funcione bem. O que é DRE? Demonstrativo de resultado do exercício. Aqui a gente entende qual é a necessidade de caixa. Nós vamos falar mais sobre isso. E aqui a gente entende se eu estou ganhando dinheiro ou não, tá? Mesmo que naquele momento aparente que eu estou ou que eu não estou.
Então, entendendo os números, tá, a gente entende onde a gente está. Isso, então, vai trazer a primeira clareza, dizendo, bom, eu estou aqui, ainda não estou pensando para onde eu estou indo, Perfeito. mas eu estou aqui, eu estou precisando de tanto de caixa, eu estou gerando tanto de caixa, tá? E isso está fazendo eu ganhar ou perder dinheiro, eu ter lucro ou prejuízo. Então, é aqui que eu estou. Perfeito. Tá? Aí, aqui, eu já vejo, pô, eu estou precificando bem, tá? Eu estou vendendo direito, tá? Tem uma série de coisas que saem, uma série Começa a arrumar a casa ali. A gente arruma a casa. É importante isso. É importante que o empresário entenda onde está. Sabe por quê, Rô? O empresário, e eu sei porque aconteceu comigo várias vezes, às vezes a gente acorda, às vezes não, todo dia a gente acorda, tá? E sai correndo para onde tem mais fumaça, tá? Sem direção. Isso faz, na medida que vai acontecendo um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos. Passa assim, tá? né? Passa assim. Quando a gente vê, passou, você não organizou nada e você não teve direção. Tá? Tem uma propaganda qualquer que fala que potência sem direção não é nada. Acho que é mais ou menos Por aí. isso. Ou potência sem controle. Mas vamos trazer aqui direção. Potência, o cara pode ser muito bom. Se ele não sabe para onde ele está indo, pode acontecer ele chegar em algum lugar legal. Mas é mais sorte do que competência. Perfeito. Tá? A competência é quando eu começo, e aí vem o outro lado, entender para onde eu quero chegar. Bom, se eu setei direito o ponto de partida, dizendo, bom, eu estou aqui, tá? Aí agora, em vez de eu sair correndo cada dia para um lado para chegar na fumaça e apagar o fogo, o que eu passo a fazer agora é dizer, eu quero ir para aquele ponto, eu assumo a rédea da minha empresa. E aí eu vou todo dia, logicamente, que às vezes um pouquinho para cá, às vezes um pouco para lá, mas eu vou todo dia para aquele ponto. E deixa eu te perguntar, porque assim, eu tava conversando com o Gu, né, também aqui no podcast, e a gente falou muito sobre a questão também do propósito, né, para onde a gente quer ir, e você está trazendo uma visão mais pragmática de olhar os dados, os números e tudo mais, inclusive, né, até pelo perfil, e assim, então, se eu entendi, a gente começa entendendo onde a gente tá. Porque é muito comum a gente meio que vislumbrar, pelo menos, assim, o que eu gostaria de ter, né? Isso acaba, muitas vezes, é mais fácil porque você sonha, então, beleza, né? Agora, saber onde tá exige um pouco de trabalho ali, de estrutura. E eu tô te perguntando isso porque, assim, quando a gente começa esse processo de olhar onde tá, eu imagino que dependendo do nível de maturidade do negócio, tem coisas que estão mais organizadas, menos organizadas. Quando a gente fala de conselho lá, na nossa turma lá, na estrutura, além de respeitar o momento de cada empresário, entender onde ele está, passa por quais aspectos, assim? Quais são as primeiras coisas que ele tem que a gente vai olhar, assim? Não sei nem se tem uma receita disso, ou pelo menos um checklist básico disso, ou não, ou é de acordo com... muito personalizado, até uma dúvida. Não, é personalizado para a gente entender o que está acontecendo. Então, nós temos um formulário inicial que é um assessment. Tá? Ali a gente entende onde a empresa está, mais ou menos, que pedaço do quadrante empresarial, empreendedorístico ela está. Com isso, você tem toda a razão. Não adianta eu chegar falando de propósito, de não esquece a fumaça, quando o cara está vivendo no meio do incêndio. Né? Então, aí nós somos muito pragmáticos, né? Como você falou. Pragmatismo, clareza, transparência é uma coisa que você vai ver sempre no conselho. As pessoas vêm sempre. Até por isso, eu acho que a gente tem uma... É muito fácil estar dentro do conselho, porque o respeito que nós temos com todo mundo é muito grande. Tá? E baseado no quê? Na clareza, na transparência. Também na experiência, né? Quando você soma ali os envolvidos, os empresários que estão ali, os próprios conselheiros, né? O presidente, vice-presidente de conselho, ninguém tá ali porque acertou tudo, né? Geralmente, assim, o caminho caiu em muito buraco, e acho que um dos motivos da gente conseguir entregar... eu tento tangibilizar muito quando eu trago aqui a fala, porque um dos desafios que a gente tem no CMJ, né, é sempre esse, assim, quando a pessoa experimenta, tá ali, cara, ele entende, ele fala, puta, entendi, né? Só que antes de estar ali, tá, e aí, como é que é esse negócio? Como é que eu vou entender onde eu tô e tal? Porque, inclusive, só um parênteses, também exige um salto de fé do empresário de se expor, no sentido de, tipo,
cara, eu vou ter que pegar o que eu sei já que não tá legal, eu vou ter que abrir número que, assim, provavelmente eu não tenho informação, vou ter que falar que não sei, vou ter que falar que não tenho, mas lá a gente cuida disso para poder construir, né? Então, tô trazendo isso porque quando a gente fala de número, no geral, todo mundo, boa parte, né? Assim, não, cara, tem uma planilha lá que eu controlo, eu sei o que tá acontecendo. Na hora que a gente dá aquela investigada, até a pessoa que fala que tem a planilha que sabe o que tá acontecendo, sabe que no fundo não tá daquele jeito como a gente tá com a nossa crença de uma empresa pronta para ser vendida. E aí, por que eu tô trazendo isso? Quando a gente resolve os números, a gente de fato consegue ter a visão de operação quando a gente olha número ou não? Ou assim, a gente tem que fazer um trabalho, ele é somado? Como é que funciona isso? Porque a gente fala muito dessa parte tangível, né? Puta, agora eu sei quanto tá entrando, quanto tá saindo, quanto eu vendo um produto X, minha curva ABC, beleza. Tá, e quanto isso de fato reflete na operação? Como é que a gente trabalha isso quando a gente está cuidando desse que momento que o empresário está no início para a gente saber para onde ele vai? Porque assim, os números dão para nós a realidade da operação ou tem um gap do que o número mostra daquilo que está acontecendo? Como é que a gente descobre o que está realmente acontecendo na prática lá? Boa, excelente essa pergunta. Ô, Rô, para você entrar no conselho, você tem que entrar despido, assim, no sentido de dizer... Disposto, né, no mínimo. No mínimo disposto, boa. Mas, assim, você tem que entender que nós não estamos lá para dar tapinha nas costas. Eventualmente, nós vamos dar tapinha nas costas. Mas, assim, para que nós estamos sendo contratados? Para te ajudar a ir mais longe, para te trazer clareza, né? Você tendo clareza, quem vai mais longe é você, não sou eu que vou te empurrar, entendeu? O que nós vamos fazer, eu gosto muito de trazer para uma figura que fala que eu penso no conselho como sendo, eu enquanto empresário estou sozinho numa sala com uma lanterna, então assim, a minha lanterna tem esse facho aqui, e aí para onde eu direciono a lanterna, é o que você consegue ver. Quando eu contrato conselho, chega mais 15, 20 pessoas, tá? Cada um com a sua lanterna. Tá? E aí pega e ilumina tudo, eu tenho uma clareza muito melhor. Com isso eu consigo, tranquilamente eu consigo ir mais longe. Então, você tem que vir com essa vontade, entendeu? Você está aberto para isso. Basicamente, tem três tipos, né? Tem o cara que sabe onde está, tá? Tem o cara que sabe onde está, mas não quer falar. E tem o cara que não tem a menor ideia de onde está. O cara que sabe onde está é muito legal, né? Então nós vamos trabalhar, uma parte do trabalho já está feito, tá? E nós vamos ajudá-lo a entender melhor para onde chegar. Perfeito. Tá? O cara que sabe mais ou menos onde está, mas tipo, tem aquela questão... Se eu falar, vira verdade, né? Tem essa questão e tem uma questão mais complexa, às vezes, que é o seguinte, é o cara achar que, tipo, no meu segmento não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. E aí, de vez em quando o cara, pega atalho. Tá? Cara, isso, talvez, acho que é muito importante, a gente não conversou anteriormente sobre isso, mas eu acho que é muito importante a gente trazer isso para cá. Perfeito. Tem uma coisa que é o seguinte, o governo está apertando cada vez mais. Tá? Daqui a pouco, hoje, na verdade, o governo já sabe de tudo que está acontecendo. Tá? Ele sabe o Pix que sai da tua conta, ele sabe o dinheiro que entra, ele sabe se você prestou um serviço para cá, recebeu do outro lado, ele sabe se você tem 5 empresas diferentes, sabe se 3 delas são fora do país, ele sabe tudo já. O que acontece é que não tem mão de obra hoje suficiente. Ele só filtra com quem ele vai encrencar. É normal, né? Todos nós fazemos uma curva ABC, eles fizeram uma curva ABC. Cara, isso vai chegar no PME. Eu não tenho dúvida nenhuma, não é uma coisa que eu... Se vai, né? Tá? Vai acontecer. O negócio é quando. Tá? Então, para mim, como a gente sempre tem, pela lei de hoje, a gente sempre é responsável, tem responsabilidade sobre os 5 anos anteriores, tá? Pensa o seguinte, hoje, nós estamos agora em 2023, eu tenho responsabilidade de 2018 para cá. Perfeito. Tá? Ano que vem vai ser 2019. Todos os esqueletos que ficou no armário lá... O que ficou nesses 5 anos de esqueleto tá lá e, assim, tipo, colocar a cabeça para fora. E o governo está procurando. Sim. Entendeu? Então, a gente traz o cara e diz o seguinte, cara, vai dar merda. Então, você chama o cara e diz, cara, vai dar merda.
E assim, hoje em dia, o governo começa te colocando 10% de multa, depois coloca mais 20% se for para dívida ativa, Uhum. tá? Depois tem juro, tá? Que é do juro da economia. Então, assim, que normalmente, se você deixar de pagar imposto, você não está em condição de pagar. Uhum. Aí quando você vê, o negócio é muito claro, eu já vi coisas assim, de deixar de ser pago 3, 4 milhões em 5 anos virar 15 milhões. Tá? E aí, cara, o cara deixa de pagar 3, 4 milhões, parece muita coisa, em 5 anos, vamos fazer o cálculo aqui, o cara pega 25 anos, 5 milhões, então 1 milhão por ano. 1 milhão por ano, isso daí é 20% no lucro presumido, mais ou menos na carga tributária. Tá? Então, para o cara ter... Ele tem que ter faturado 5 milhões Tá. sem pagar imposto para dever 1. Tá? Se ele fizer isso por 5 anos, no final desses 5 anos, vai estar devendo 13 milhões. Cara. Tá? Então, assim, tem como. Não tem como. Hoje a gente faz o negócio direitinho. Já foi o depois tempo vai que se dava, ferrar. né, pra dar essas contornadas mais questionáveis, né? Né? E também tem o seguinte, eu conheci um ou dois nesses 30 anos, um ou dois empresários que disseram, não vou fazer porque não quero. Aham. Tá? A maior parte que faz isso é porque não consegue. Então, cara, uma dica simples. Se você não está ganhando dinheiro com o negócio para poder pagar imposto, então você está perdendo dinheiro com o seu negócio. Perfeito. Então, cara, muda, troca, pivota, fecha, mas não continua. Perfeito. Porque você vai estar cavando o buraco que você vai se enterrar. E quando a gente fala, eu acho que isso, cara, conecta perfeito com a questão de deixar a empresa pronta para ser vendida. Porque isso aí. se esse é um critério que a gente está olhando, da empresa estar saudável, só vamos comprar uma empresa que tem o que você falou no início. Ela tem que estar boa o suficiente para estar funcionando. E se você não paga imposto, ou tem uma parte fria ali, ou alguma, sabe, essas coisas que, enfim, né, a gente sabe como é que é. Porque a gente fala muito, tem a teoria e tem a vida real, a gente sabe como é que é a vida real. Acho que aqui é legal de deixar sempre claro também que do SMJ, assim, a gente só trabalha com empresário que quer resolver os problemas, né? Aí. Então, a gente... porque não vai ter jeito, a gente vai acabar expondo e vamos trabalhar. Então, assim, Rodrigo, puta, vou até te fazer essa pergunta. Lu, tenho uma empresa, eu tenho um monte de esqueleto no armário dando tchauzinho já. Eu posso entrar no conselho? Cara, depende de você. Todos nós podemos ter problema nas empresas, tá? Eu já tive um monte de problema. Agora, depende se você quer resolver, se você não quer resolver. Perfeito. Se você quer resolver, vem. E aí é o seguinte, tem um grupo ou vários grupos de pessoas completamente diferenciadas que já passaram por isso. Porque também, Rô, a gente é o seguinte, nós somos éticos, a gente acredita em fazer a coisa certa. Mas a gente não quer e não vai ser palhaço, entendeu? A gente não vai deixar passar a mão na nossa bunda. Então nós vamos chegar nós vamos olhar para a lei e nós vamos chegar lá no limite da lei. Só que não vamos cair para lá de cá. Claro. Nós vamos cair para cá, tá? Para dentro da lei. Então, assim, nós vamos fazer todo o possível, tudo que o nosso conhecimento permite para a gente melhorar essa situação. Perfeito. Tá? Mas nós vamos fazer do jeito certo. Não, e quando a gente fala fazer o jeito certo, acho que é porque não tem atalho, né, Lu? Assim, a verdade é que é ilusão você imaginar que tem... Que tudo que você dá de jeitinho não tenha... Sempre tem um preço a pagar, né? Qualquer decisão que a gente tem um preço, tem muita relação de qual preço você está disposto a pagar com o teu negócio, na tua vida, você como empresário. E tem a lei do retorno, que funciona para tudo na vida, funciona muito para empresário e para empresa. O que você deixa de pagar agora, cara, é muito difícil que você não vai pagar lá na frente. Pode acontecer? Pode, mas é bem difícil. É porque tem umas crenças, né, que assim, eu gosto quando a gente entra nesses assuntos, porque isso também mostra muito de como a gente é, de fato, né, como a gente entrega. E aquela visão, né, que muito empresário tem de tipo, lucro pelo lucro, cara, pisa na cabeça de quem puder pisar, vambora, porque empresário que dá certo, essas crenças que não, pra nós não faz sentido, não, né, de novo, né, sem juízo de valor, é uma forma de você encarar teu negócio, tá tudo bem, só não conecta com a gente, né, nesse sentido, porque a gente entende que ter um negócio faz parte da vida do empresário de tal maneira que se o negócio tá errado,
fora do trilho do bem, das coisas certas, isso impacta a tua vida como empresário também, e tua vida fica uma vida ruim, né? Então, Exato. a gente tem esse olhar holístico. E aí, quando você... Aí, só fazer esse gancho, porque eu acho que isso é muito interessante. A gente tá falando de M&A, deixar a empresa pronta para ser vendida. Só que nós, né, no CMJ, a gente tem o olhar principal do empresário. Como que é a relação da gente deixar a empresa pronta para ser vendida, mas o empresário pronto para esse momento também? Como é que você vê isso acontecendo nesse processo? Tá. Como eu estava falando do tipo de empresário que tem, o cara precisa entender, a partir do momento que ele começa a entender, ter clareza onde ele está e onde ele quer chegar, é como se a gente acendesse a luz na nossa vida, sabe? Empresarial. Então, assim, eu tenho certeza que tem um monte de gente escutando aqui hoje, falando, vendo a gente aqui, e que está conectando, dizendo, pô, é verdade, eu acordo todo dia e saio correndo para apagar o fogo. A partir do momento que você assume a rédea da tua empresa, você passa a ter uma confiança muito maior. Porque, assim, o nosso país é uma loucura. Você ser empresário no Brasil só tem louco, cara. Você, tipo, Eu conheço nenhum empresário que tem uma empresa só, né? Então, né, tipo, ninguém tem uma empresa louco só. exponencial. Ao cubo. Então, no Brasil, ele ser empresário, tá? Tem um monte de lei, um monte de emaranhado, sabe? O negócio é feito para não dar certo. Se além de tudo ele não tiver clareza, tá? É isso, ele pode chegar num lugar, mas é sorte, né? Você pode chegar num bom lugar, mas é sorte. Quando a gente começa a trazer para ele a forma dele ter a clareza, porque nós não fazemos nada, né? Assim, a gente A gente não executa, a né? gente não O trabalho do executa, conselho. né? A gente vai trazendo aqui, vamos dizer, O caminho o mesmo, né? caminho, vai apontando o caminho. E outra coisa importante, você segue se você quiser. Eu sou conselheiro, eu não sou, e eu não sou conselheiro administrativo, né? Perfeito. Então, eu sou conselheiro consultivo. Então, assim, eu vou. Inclusive, você faz parte da estrutura por uma vontade tua de crescer e desenvolver e melhorar teu negócio. Exatamente, Então, não é obrigação. não tem obrigação. Então é o seguinte, cara, nós vamos buscar te auxiliar, mostrando para você cenários. Quem vai escolher o cenário é você. E quando você fala de trazer esses cenários, aí só fazendo um gancho, essa sua analogia da lanterna, ela é muito visual, né? De perceber o efeito que isso dá. E o que eu percebo é que, assim, o fato das pessoas que estão na estrutura ali, os empresários, né, que estão envolvidos, os conselheiros, todos eles têm, no mínimo, história para contar, né? O fato, do jeito que eu simplifico história para contar significa que você acertou, que você errou, que você ganhou dinheiro, provavelmente você perdeu dinheiro, você ganhou dinheiro de novo, e talvez agora você tá, enfim. E como que é essa visão das experiências passadas, de todos esses buracos aí que a pessoa já caiu e a gente tenta evitar. Como que funciona essa lanterna, assim, né? Essa combinação de lanternas ali para o empresário em questão conseguir falar assim, cara, de fato, tá todo mundo aumentando e não tá, sei lá, todo mundo apontando para o mesmo lugar, enfim. Cara, eu gosto muito de uma frase do Epicuro, que diz que os grandes navegadores devem a sua reputação aos ventos e às tempestades. Tá? Então, no processo de trabalho que nós criamos dentro do CMJ, o que a gente faz é juntar pessoas boas, pessoas do bem, isso é muito importante. O próprio grupo acaba expurgando se por acaso entra alguém que não está alinhado com a gente. E o que todos têm em comum é uma experiência muito grande. Né? Não que seja todo mundo cabeça branca, tem gente de cabeça branca, tem gente não, a maior parte é cabeça branca, mas o ponto é quem está lá junto com a gente, como você mesmo, não é cabeça branca, só que já passou por muita coisa. Né? E então eu vejo os buracos que todos nós caímos, as derrotas que nós tivemos,
Eu não vou aqui dizer que é mais importante do que a vitória, mas assim, na vitória você sabe ali um caminho certo e de repente você não sabe um monte de errados. Uhum. Quando você junta, né, o cara que teve, naquele caso lá, ele teve uma vitória, naquele caso lá nós tivemos derrota, cara, fica muito mais amplo o espectro Tem mais do variáveis ali, né? cenário. Você consegue entender mais, você sabe melhor o que que deu certo, o que que deu errado. E, logicamente, o que deu certo tem um livro muito legal que é o Outliers, né, Uhum. que diz que às vezes você passa por uma coisa, dá completamente errado, e na geração seguinte, teu filho, teu neto, faz a mesma coisa e tipo vira King É of the gênio. Wood, né? Então, assim, por quê? Porque de fato as coisas mudam, então não tem Sim, uma fórmula infalível, tá? E tem uma coisa muito legal também, o calo que dói é o seu, para você, né? perfeito. Então, assim, se eu tiver o meu calo, não é em você que vai doer, é em mim. Uhum. Então, o que vai acontecer, o que acontece no nosso conselho é a gente traz clareza para você tomar decisão, porque é você que sabe onde está doendo. Perfeito. Então, por E mais que você eu que vai pagar o conheça preço, seja de qual for a decisão, né? exatamente, vai ganhar, vai perder, é você, Uhum. entendeu? Nós vamos estar ao teu lado, porque daí vier, mas é você quem sabe. Então, assim, ao mesmo tempo que nós temos uma série de conhecimentos importantes dentro da sala, a Uhum. gente tem um respeito muito grande para o empresário, tá? Porque, cara, por mais que você chegue aqui ao quebrado, você, tipo, é herói de Sim. ser empresário no país, entendeu? Então, eu acho que o que a gente faz é conectar heróis. Tá? Uhum. Uma das nossas frases, que é uma das nossas crenças, não é uma frase nossa, é uma frase de Isaac Newton, que fala que se eu enxerguei mais longe foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Cara, quando a gente estava numa conversa ainda, no início do conselho, e saiu essa frase, tipo, para mim saiu a frase e eu, nesse mesmo momento, eu emocionei, porque eu disse, porra, é isso. Né? É isso, então, tipo, você junta um monte de gente legal, e não quer dizer assim, é gigante porque alguém se acha, né? Porque é Uhum. ególatra, simplesmente porque ali está todo mundo pensando em fazer as coisas acontecerem. A gente quer o desenvolvimento de cada um, a gente quer o desenvolvimento de você, empresário. Em última análise, a gente quer o desenvolvimento do Brasil, pô. Perfeito. Tá? Então, isso é muito forte, Rô. Isso é muito forte. Então, uma parte do trabalho é dinheiro, para todos nós. Tá? Perfeito. Você falou agora há pouco a questão de que o cara quer o dinheiro pelo dinheiro. Uma parte é dinheiro, é importante. Agora, cara, deixar um legado, dar um give back, devolver uma parte do que a gente ganhou, cara, isso é muito importante. Cara, assim, você me fala assim. Quando você fala isso, eu lembro. Quando você fala das escolhas, né? Eu lembro que foi inclusive com você uma vez, eu tava lá apresentando da outra empresa, e naquela aceleração, né? Dando tudo, aparentemente tudo certo, né? E aí você falou uma frase pra mim que foi muito legal, que você falou assim, cara, Rô, tipo assim, puta, genial. Aí, lógico, a gente é, cara, genial. Aí depois você para e fala assim, mas o cemitério tá cheio de gênio. Aí eu, porra, cara, sacanagem, né? Tipo assim, e ali foi muito legal pra mim, porque eu falei assim, cara, é genial se der certo. Se não der certo, a gente, é o que você falou, a gente aprendeu, é o processo. E eu acho que a gente tá. Eu tô trazendo essa frase, porque você falou pra mim que pra mim foi muito pé no chão, né? Porque a gente sonha, a gente quer, a gente tem força, a gente vai lá, o empresário tem. De novo, é o que você falou, tem maluco e é o maluco que tem, né? Tem, no mínimo tem que ter essa energia de tá disposto a estar nesse tipo de cenário, né? De às vezes ganhar, às vezes perder, às vezes ter benefício, às vezes dar sorte, às vezes dar azar e a coisa vai acontecendo. E eu vejo que os ciclos eles também eles acontecem em vários níveis de maturidade do mesmo negócio. Então, e isso te faz um empresário melhor também. Você aprender com o que você conseguiu e não conseguiu, aí você soma com a galera que já passou ou tá passando as outras empresas e tudo mais, cara, é muito rico, né? Então, por isso que de novo, só para eu fechar o racional aqui da sala com as lanternas, eu acho que isso. Porque você também tem a tua lanterna que vai ajudar o do lado também, né? Então, não é só. E tem uma outra coisa legal que é o conhecimento coletivo. Tá? Perfeito. Porque
Veja bem, por mais que eu consiga, eu, com o meu conhecimento, cada um tem o seu, por mais que eu consiga, vamos dizer, atingir um foco um pouco maior, não tem jeito de, quando junta você junto comigo, o foco não ficar maior. Uhum, E não tem jeito de a gente pegar mais alguém e o foco não ficar maior ainda. uhum. Então é o seguinte, cada um tem o seu conhecimento e todo ele é importante, né? Então, tem casos bonitinhos, assim, de, a faxineira falou isso. Meu, Sim. existe, porque é tudo questão de ponto de vista. Às vezes, por que que dizem, quando você está no meio da tempestade ali, você não consegue No chegar olho do furacão no olho ali, do né? furacão? Você está assim, né? Você não tem um ponto de vista, não consegue focar. Mas quando, vamos dizer, você consegue, tá aqui, eu estou focando aqui, tá, cara, eu não estou vendo o que está aí do teu ponto de Uhum. vista. Então, a diversidade e o coletivo, o conhecimento coletivo, a inteligência coletiva, ela é muito importante e Transforma. poderosa, poderosa. É só, bom, você imagina, você vai num show, o show tem aquele negócio, um monte de gente lá, né, vibrando na mesma vibração, no mesmo e na mesma sintonia, cara, você sai de lá, Não às tem como vezes, você não sentir aquilo, não, né? não tem, você sai maravilhado. Então, tipo, porra, eu tenho shows que eu fui na vida que eu lembro hoje de show que eu fui com 15, 16 anos, entendeu? Por quê? Por causa daquela energia. No final das contas, isso é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? E aí, para a gente também ir caminhando aqui pro final desse assunto, eu queria que você comentasse, falasse um pouquinho o que não é uma empresa pronta para ser vendida, assim. Se você pudesse pegar highlights de coisas que eu. Qual que é o meu objetivo com essa pergunta? Quem tá escutando a gente fala assim, cara, peraí, isso aí eu tô fazendo. Eu achava que não estava tudo bem, ou eu não tinha tamanha noção do quão grave é. Tem o que você já comentou, óbvio, de puta, governo, não dá pra gente, né, ter esse tipo de atalho, mas o que você acha que é o comportamento do empresário que afasta ele de ter uma empresa pronta para ser vendida, ou o que está sendo feito na empresa, empresário ou empresa, que deixa isso mais distante? O- dá mais 40 minutos de podcast aqui, essa resposta. Mas, assim, vamos ver as maiores prioridades do que você não fazer. Então, assim, uma coisa que não depende muito do tamanho da PME, eu já vi em pequenas, já vi em Uhum. médias, micro, é muito comum, é misturar qualquer gasto físico com jurídico, né? Então, isso daí acontece pra caramba. É raro, mas acontece sempre, É né? raro, mas acontece sempre. E isso é uma coisa que demonstra assim uma falha de governança, uma falha de maturidade da empresa muito grande. Tem um exemplo só para trazer, não sei se tiver outro legal você falar também, mas desse aspecto, teve uma empresa que foi comprada por por uma das empresas que estavam lá na turma. Cara, isso para mim foi muito louco. E a gente tá falando de, acho que eram 80 milhões de faturamento no ano, ou Uhum. 80, 100 milhões de faturamento no ano. E parte do dinheiro que entrava da compra lá do material e tudo mais, o dono antigo pegava na maleta e levava para casa como se o dinheiro fosse dele, né? Uhum, uhum. Então, e é literalmente na maleta por conta, né? E aí você fala assim, cara, mas peraí, parece que isso aí só acontece com o hortifruti da esquina, né? O cara que, enfim, tá lá na feira, né? Nada, pelo amor de Deus, mas assim, que tem aquela troca e aquele jeito que você tá vivendo ali Informal, do né? jeito Isso na formal. informalidade da feira. E, cara, tá falando uma empresa, uma indústria enorme com galpões e tudo mais de, cara, 80 milhões de reais no ano, né? Hum. Então esse exemplo para mim, assim, é só para trazer que não é... É raro, mas acontece sempre. É isso. O segundo ponto é você ter clareza nos números. Não tem jeito de você pensar em vender uma empresa ou achar que a empresa é a melhor para você sem ter clareza nos números. Então, isso acontece muito, mas muito assim. Eu acho que mais de 90% dos empresários não têm clareza E nos seus. deixa eu vou até te fazer um parênteses aqui, porque eu acho que isso é bem importante. Na tua opinião, assim, ou pela experiência que você tem desses 90%, que eu acredito também, né? Por que você acha que as pessoas não conseguem ter clareza dos números?
Cara, porque é muito difícil a gente saber tudo quando é empresário, né? Porque você tem que saber da tua operação. Uhum, Então, pensa lá, você tem uma pizzaria, ou duas, três pizzarias. Você tem que saber de tudo da tua operação, né? uhum. Então, tipo, imagina, se você não compra Estoque, se você não compra as coisas direito, falta, tem quebra. Então, assim, aí tem que precificar, tem. Então, você já precisa saber as coisas básicas da tua operação, que já é um monte de coisa. Fora isso, você tem empregado, você tem funcionário, você vai ter que conhecer um pouco, pelo menos, de CLT, tá? O de cara é gestão teu, de pessoas para poder o lidar cara é com. teu funcionário, você vai ter que saber gerir pessoas, você vai ter que fazer folha de pagamento. Ah, não, isso quem faz é o contador. Você precisa ver se o contador está fazendo certo. Cara, além de tudo, você ainda ser especialista em número, na prática, não Uhum. acontece. Fica muito difícil. Não E acontece. aí, até uma pergunta talvez capciosa, assim, é porque assim, e por que que quando a gente tem a estrutura do conselho, esse jogo muda? Clareza, clareza. Quando a gente tem a clareza de quanto é importante, porque assim, o pessoal brinca que eu sou o cara do DRE, né? Uhum, Então, quando eu trago a importância do conceito do DRE para uma empresa e uhum. para um empresário, mais uma vez, é como se acendesse a luz, E entendeu? aí, o que você tá trazendo então é o seguinte, uma vez que ele cria consciência daquilo, porque se eu tô entendendo assim, conforme ele tá ali tocando, apagando os incêndios, né? Cara, ele até sabe que ele não tem, mas assim, ele tá sobrevivendo, a conta aparentemente tá fechando, a gente vai ter uma conversa só sobre isso, né? De, tipo, às vezes a gente acha que tá ganhando dinheiro e tá perdendo, às vezes a gente tá perdendo e tá ganhando, porque, né? Uhum. Mas aí ele cria a real consciência de, cara, se ele não parar pra olhar, por mais que tenha incêndio acontecendo e organizar isso de alguma forma, isso a estrutura do conselho acaba trazendo para ele, cara, a vida dele continua sendo piorando, né, como empresário, enfim, colocando em risco até a própria operação. É por isso que você falou da clareza. É só Isso, para, é entendi. isso aí. Pô. Pensa o seguinte, os números, né? Então, fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, os números são os instrumentos da tua empresa. É ali que você vê, é tipo um mapa, tá? O que você consegue enxergar para onde você está indo. Se você sabe analisar direito, você consegue perceber que lá no fundo tem uma montanha, você está voando, vai bater naquela montanha, Uhum, entendeu? uhum. Tá assim, se você não tem essa clareza, tá, você está lá, parece que está longe a montanha, de repente, né? Já era. Bum. Tem um muro, né? Não. Então, é muito importante você ter essa clareza e a gente não tem porque não sabe, entendeu? O pior de tudo é isso. Eu tinha me referido ao terceiro cara lá, que o Aham. cara é aquele que não sabe onde está e não tem a menor ideia do que fazer. Cara, esse daí é o tipo do cara que, tipo, acha que está voando em 3 meses quebra, crescendo, né? Nós vamos Sim, falar do quebrei crescendo. sim. O cara não tem a menor ideia de onde ele está. Para nós também, eu acho que com esses, o sistema todo que a gente montou, mita. Sim, porque o cara assim. Porque, tipo, Não fez tem como luz, não. entendeu? Tipo, tava escura a sala, né? Tá Tava. ligado? Qualquer luz que você colocar tá iluminando. É isso aí. Legal, Lu. Lu, queria te agradecer. Se quiser fazer alguma consideração final sobre esse assunto, né? Da empresa ser vendida e tudo mais, fica à vontade. Mas, assim, são sempre assuntos densos, né? A gente fala de M&A, a gente tá falando, né, de toda essa questão de números e tudo mais, mas no final do dia é sobre clareza, sobre, cara, tá disposto a pagar o preço, seja que você vai pagar algum preço, que seja o Uhum. preço que você, pelo menos, tem o potencial de colher lá na frente. Então, fica para mim isso dessa conversa. Então, te agradeço aí. Legal. Obrigado. Tamo junto, tá? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bora mudar o Ah jogo. lá, eu ia falar isso, assim, não, tem que terminar desse jeito, né? Então, bora mudar o jogo. Valeu.